Vamos lá. Vou gravar, tá? Tô gravando. Antônio Celso Albuquerque, gostaria de ver ideias para resolver o problema do esgoto dos jardins que continua poluindo o Rio Pinheiros. Como resolver o problema? Como colocar uma estação de tratamento para esse esgoto? Olha, Antônio Celso, posso quase jurar que o esgoto do Rio Pinheiros não vem só dos jardins. Vem de vários bairros por ali, inclusive os que têm ocupação, autoconstrução, ocupação totalmente desordenada, sem planejamento. Então a gente precisa fazer um trabalho assim muito concentrado e urgente para detectar todos os lugares de onde vem esgoto não tratado, se é residencial, se é industrial, para ir resolver o problema na origem. E assim, nos casos de esgoto domiciliar, em que coletar e jogar na rede de tratamento seja tão difícil que vai ser caríssimo e muito demorado, então a gente pode pensar em formas alternativas de captação e tratamento. Já existem várias, aquelas que fazem o tratamento local, tem tipo caixas d'água hoje em dia, por enquanto ainda são caras, assim, não é que eu estou cogitando instalar uma dessas em cada casa. Mas, enfim, existe conhecimento, existem várias formas de tratamento que não são aquele mais convencional, de captar o esgoto, jogar para a rede, mandar para uma estação de tratamento. Tem lugar de São Paulo que manda o esgoto para ser tratado a 70 quilômetros de distância. Então, a gente precisa ter sistemas muito mais inteligentes. O mais inteligente do mundo seria transformar esgoto em energia. Também é perfeitamente possível e a gente tem que cogitar seriamente fazer isso. Próxima. John Martin. Falta de capacidade dos cargos executivos é notável nas administrações públicas que contam atualmente com apadrinhamentos de familiares, leilão de cargos em troca de votos. A administração da Soninha terá criação de regras, como melhora no atendimento, redução dos custos, por exemplo, para esses cargos de primeiro e segundo escalão. Como o eleitor poderá avaliar as metas e avaliar os números? Então, John, tem razão. Tem gente que é escolhida para um cargo por tudo menos a sua capacidade, competência e qualidades. Mas é uma troca simplesmente. Então, a gente tem de ter, assim, é fácil eu falar, a gente tem de ter critério, aí você fica dependendo da minha sensatez, da minha honestidade. Então, a gente tem de ter, tanto quanto possível, sim, critérios objetivos para a seleção dos servidores, inclusive reservar muitos cargos que só possam, cargos de supervisão, de coordenação, que só possam ser ocupados por funcionários de carreira. Eu acho que tem vários casos em que isso se aplica e outros casos não, que realmente o governante tem o direito, tem que ter a possibilidade de montar a sua equipe com os seus colaboradores. Mas então, como você resolve o problema da competência ou incompetência, honestidade ou desonestidade? Ampliando e aperfeiçoando sempre mais a transparência, o EGOV, desburocratizando os processos, porque mesmo que você tenha tudo super transparente, mas numa linguagem incompreensível, você não consegue fazer o controle de verdade dos indicadores, das metas, do desenvolvimento das ações, do resultado delas. Então, menos burocracia, mais transparência, muito mais acesso aos dados pela internet e prestação de contas assim, em tempo real, permanente. E que a avaliação dos funcionários mesmo seja... A gente faz até uma avaliação, na Sutaco a gente fez avaliação, assim, autoavaliação de cada funcionário e avaliação do seu chefe, depois a da superintendente. Eu não acho que é certo a gente publicar isso, aquela avaliação super detalhada e rigorosa, mas de alguma maneira eu acho que o público pode ter conhecimento disso, sem tantos detalhes, e principalmente participar disso. Às vezes você tem dificuldade para elogiar um cara que te atendeu muito bem, tanto quanto tem para reclamar ou para denunciar alguém que está sendo desonesto com você. Então, transparência, participação popular, controle social. Parece meio clichê assim, mas tem de ser princípios mesmo
da gestão pública. E mais uma. Matsui, seu cadeirante, continua vendo estabelecimentos comerciais sendo reformados e não cumprindo as normas básicas de acessibilidade. Quem fiscaliza isso hoje não é a subprefeitura? A subprefeitura é o fiscal mais próximo dos estabelecimentos comerciais, dos edifícios residenciais, da sua adequação à lei de um modo geral, inclusive as normas de acessibilidade. Mas você tem também em São Paulo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, que também pode participar disso, junto com a subprefeitura. Então, claro, tem que ter mais fiscalização, mas também tem que ter mais orientação para as pessoas, muito decidida, assim, muito bem feita. Por exemplo, no caso do Cidade Limpa, no caso das calçadas, lá na Sublapa, a gente fez uma cartilha, lembrando o que diz a lei, também traduzindo para o português, porque nem sempre a lei é fácil assim de entender. Então a gente diz para as pessoas, não esqueça, se você tem uma fachada desse tamanho, você pode ter uma placa desse tamanho. A sua calçada tem que ter pelo menos essa distância para circulação, isso e aquilo. Então também em relação à acessibilidade, ao desenho universal, é super importante a gente divulgar muito mais, orientar as pessoas, montar de repente um plantão na subprefeitura, um curso, uma oficina, um seminário, deixar tudo na internet também bem explicadinho. Aí você passa orientando, aí passa fiscalizando e não foi bem feito, você adverte, dá um prazo para corrigir aquilo. E aí, se não corrigiu, não tem outro jeito a não ser multar e ser bem rigoroso na reincidência até que o problema seja realmente resolvido. Por hoje é só. 3 perguntas respondidas. Amanhã mesmo eu acho que tem mais. Até!